O problema para quem pensa saúde mental em termos epidemiológicos e tal, é aquele cara lá no fundo da classe, quietinho, que nunca fala com ninguém e que se perguntar para ele vai dizer, eu sou normal. Esse aí um dia pula da ponte e você diz, poxa, mas ninguém viu. Pedir ajuda é muito importante. E o máximo que a gente pode fazer é dizer pros caras pedir ajuda, eu suponho, né? Sim. É que aí você vai, né, pedir ajuda pro seu amigo, pra sua família, depois começa a pedir ajuda pro cinema, pra religião, pra arte, pra filosofia. Uma hora você encontra algo que responde. E tem uma coisa isso, que né? eu nunca imaginei que eu fosse falar, mas eu vou falar, que é, nem sempre essa resposta tá no que você faz mental, né? Porque eu sempre fui muito, assim, preconceituosa com vários amigos que falavam pra mim, já tentou uma meditação, uma yoga? Esporte, então. Esporte, eu odeio, né? Quando você tá no auge de uma crise de ansiedade. E esporte, sempre detestei isso, me pareciam pessoas burras, sabe? E eu sempre fui no mental. Eu faço terapia há 20 anos com psicanalista, e eu leio, e aí eu estudo, né? Cara, o ano passado, 2024, eu fiquei realmente muito mal. Foi o ano que eu fiquei pior, assim, de depressão, de ansiedade. E fiquei realmente muito mal. E aí, tiveram alguns momentos assim, eu quis aumentar a minha terapia, falei pro meu analista, eu já tava fazendo 2 vezes por semana, falei, vamos fazer 3? Ele falou, cara, não vamos fazer 3. E se você fizer judô? Sabe? Ele falou, você não precisa mais mental, vai fazer outra coisa, né? E Como aí... é que tu recebeu essa? Eu não fui pro judô, mas eu comecei a fazer mais exercício, que de fato melhora mesmo, a gente sabe, né? Que não dá pra ser só isso. E eu fui pro candomblé. E aconteceram coisas ali que eu não sei te explicar. As corporais, a batida. Corporais também, né? De sentir, principalmente quando tem a coisa da música, muito forte. Tava te contando antes de começar o programa que eu fui num culto do Padre Henrique Vieira e me senti muito bem. Eu procurei coisas que a minha cabeça por si só não ia explicar, sabe? Não tava em nenhum livro e me fizeram muito bem. Mas aí eu vou invocar o velho Freud. Vai. Né? Venha. Porque ele descobriu uma coisa tão simples, banal, trivial, que é um pouco assim o funil dessa conversa toda. Chama-se sexo. Oxi. Sexo Tá. é muito importante Esse para aí a eu não sua fiz, esse aí eu saúde fiz muito mental. pouco ano passado. E sexo de qualidade, daí você começa. Não, mas eu faço. Quantos pacientes você não chega assim, atende às vezes 1 ano, 2, de repente o sujeito diz assim, não, mas eu tenho um probleminha na cama. Ah, o que é? Não, é ejaculação precoce. Há quanto tempo? Acho que uns 24, 25 anos. E demora 5 anos pra Falei, trazer isso. mas isso... Não, eu me viro bem, agora eu já me acostumei. As pessoas se acostumam a se maltratar sexualmente, a abstinência, sexo ruim, sexo simplesmente pornográfico. E daí você diz assim, não, eu tô cuidando da minha mente. A sua mente não vai funcionar direito. Precisa do corpo. E aí eu tô usando o sexo no sentido psicanalítico do termo. Quer dizer, toda a tua economia libidinal, toda a tua economia de prazer. Você tá cuidando do seu prazer como? Eu assisto o jogo do Palmeiras e tomo uma cerveja. Mal. Sim. Interessante, cara. Tem que Então procurar. quer dizer, então assim, você que tá assistindo a gente, você precisa, antes de ir num psicanalista, transar mais. Melhor. Transar melhor. Melhor, Às vezes é justamente o Não, e mais às vezes zoa. É verdade. Mas às vezes o sexo não necessariamente é a relação sexual, né? Às vezes você vai pra uma dança e aquilo mexe com uma coisa em você. Profundamente erótico. Mais erótico que uma transa. Sim. Né? Ou um beijo, uma carícia. Aí Sim. você tem todo esse universo, né, do sexo que não é penetração, né? Eu acho... Eu não estudo nada de psicanálise nem nada. Escuto uns caras falar, mas a sensação que eu tenho é que vem tudo sempre, a culpa é sempre da mãe e do pai. E é sexo também envolvido. Isso é uma mitologia, vamos dizer assim, que puseram na sua cabeça, entende?
é muito a representação que a psicanálise tem, né, nos filmes, né? E que corresponde a um tipo, vamos dizer assim, um dos tipos de sofrimento. Tem pessoas que sofrem vigorosamente porque, bom, como é que eu me separo da minha mãe, eu não entendi o que aconteceu entre elas, um tá ausente, como é que eu faço pra me entender como alguém separado dessa confusão. Você tem questões que estão ligadas a problemáticas edípicas, mas elas não são, nem todo caso é isso, que nem sempre o problema no motor, às vezes na bomba, no pneu, às vezes e faz parte de amadurecer na terapia, também parar de culpar pai e mãe e tomar o seu caminho, né? Isso aí. Essa ideia de que você fica falando da infância pra e daí sempre. culpa pai e mãe é coisa de psicanálise selvagem, assim, né? De quem quer fazer crítica barata. Né? Naquela viagem que eu tava falando pra vocês que eu fiz, de tentar entender as paradas, não sei o que, eu chegava mesmo nos pontos assim que pô, eu era criança, ouvi uma parada que bateu de um jeito, e eu, putz, agora eu tô entendendo que bateu de um jeito que foi reverberando, pô, por isso que anda assim, por isso que anda... Suponho que eu entendi. Mas assim, tem também entender, pelo menos é assim que eu vi. Ao entender de onde vinham as paradas ali, a minha próxima atitude beleza, agora o que eu posso fazer pra mudar o que tá. A situação que tá rolando. Você não ficar preso. Tipo, não vou. Tá, eu acho que eu sei de onde vem. Ah, tá bom, agora que eu tenho alguém pra culpar. Beleza, eu tô tranquilo, tô suave. Não, preciso tomar algumas atitudes pra transformar e sofrer menos, que é o objetivo. Aí é um ponto em que eu considero a psicanálise uma verdadeira, assim, um esporte radical, né? Porque isso que você localizou, né? Puxa, eu lembro, a gente veio de algum lugar, né? Infância, um passado importante, assim como o futuro, e que teve aquele momento ali, teve aquele momento chave, aquela encruzilhada na sua vida, né? Vocês dizem, bom, foi o que foi. Não, a gente consegue mudar o passado. Né? A gente consegue mudar o passado. Não repetindo ele. Não assim na máquina que você vai, daí viaja. Mas eu ressignifico. Mas o passado, assim como o futuro, tem a mesma substância dos nossos sofrimentos. Muda conforme você fala dele. Muda conforme você se coloca no lugar daquela criança que fez aquilo que pôde naqueles recursos que tinha e que te leva para poderia ter feito diferente. E ao poder ter feito diferente, você muda o seu passado, que consequentemente altera o seu futuro. Então, a maquininha, quando funciona, é bem louca. Por que tu foi estudar isso, cara? Porque, bom, eu fui estudar porque eu tomei um chão, a menina não queria namorar comigo. Ninguém vai estudar isso porque ninguém vai estudar gosta do Super Freud e o senhor Santo Lacan. Você vai estudar porque você sofre. É o caminho, leva porrada e vai, às vezes, se profissionalizando na matéria. E aí, isso te ajuda na tua vida vamos lá, tu consegue olhar pra tua família, pessoas dos teus amigos, pessoas que estão próximas e tudo mais, e dar um conselho mais assertivo e tá às vezes até velado. Aquele momento, vamos ver a família dos psicanalistas. Não, conselho velado, sabe? Sim. Sabe quando tu olha pra um cara que tu se importa? E tu, putz, cara, eu acho que tem um empurrãozinho que eu poderia dar porque eu entendo, já que eu sou psicanalista e tudo mais. Deve ter, né? Olha, uns conselhinhos velados. Eu queria ouvir o que a Tati tem pra dizer. Mas assim, eu briguei tanto com a minha esposa sobre quem é que tá com o complexo certo, na angústia errada, que a gente chegou num ponto que, a psicanálise aqui não é argumento. Tá. Então tem um nível... Na criação dos filhos, você diz. diz. Na criação dos filhos e da gente. Entendi. Você tá falando isso. Lá, seu pai, tá vendo? Aqui é o seu pai. Não, é sua mãe brigando com o seu avô. Tá vendo, Mariana? Para de me chamar de Sérgio. Ela fica me chamando pelo nome do meu pai quando eu faço as paradas. Matheus, isso aí vai entrar, né? Mas tem... muito difícil, porque às vezes você fala uma coisa, assim, espontaneamente, e o outro, puxa, olha só que coisa legal que você me falou, mudei. E às vezes você vê alguém querido do seu lado, sofrendo, que tá se esvaindo, e você fala, vai pra cá, vira assim! E o cara não escuta, não quer, não vai, porque você falando não dá certo.
Então é uma das coisas mais agoniantes que tem nessa profissão, é você ver e às vezes Não conseguir fazer não nada. fazer nada, assim. Tempo. Às vezes piorar ainda, até se mete, fala umas coisas e dá errado, né? Que Então, ruim, né?